Procedimento de consulta à fiscalização tributária federal. Será que ele traz mesmo segurança jurídica? Bom, pessoal, meu nome é Henrique Francisqueto, sou advogado tributarista e um dos sócios aqui da Escola Brasileira de Tributos. E o EBT Comenta de hoje vai tratar sobre esse tema do procedimento de consulta, especificamente no caso da legislação federal, né? Bom, a provocação aqui, na verdade, surgiu a partir de uma análise que eu estava fazendo quando estive como professor esse ano na pós-graduação da Trevisan, na matéria de processo administrativo e judicial tributário, e avaliando então a situação da empresa que fez um procedimento de consulta à fiscalização da Receita Federal, à fiscalização federal, né, fiscalização tributária, e recebeu uma resposta que ele dizia então que na situação dele ele deveria tributar de uma determinada forma. Essa resposta ela é vinculante para o contribuinte, pelo menos a ideia é essa, né? Você consultou ao fisco, o fisco lhe deu a resposta de como tributar, então você tem esse vínculo, né? A Receita ela não pode mudar de entendimento se ela te disse para fazer daquela maneira. Essa, vamos dizer, que seria a ideia por trás do procedimento, né? Esse não é um procedimento simples, é um procedimento formal, bastante complexo e que demora um bom tempo para ter retorno. Muitas vezes você vai ter aí 1 a 2 anos esperando até conseguir ter uma resposta. Bom, e aí o que acontece se a Receita muda de ideia depois, né? Então, por exemplo, uma questão de classificação fiscal, de NCM. A empresa tem uma solução de consulta em determinado sentido e a Receita Federal muda seu entendimento e publica esse novo entendimento para todas as empresas do Brasil via um instrumento chamado Solução de Consulta COSIT ou DISIT, né? Que são as soluções de consulta vinculantes a nível nacional, não apenas para aquele contribuinte que fez o questionamento. Bom, e aí a Receita ela vai lhe informar que ela mudou de ideia e que aquela sua consulta, ela na verdade agora ela está divergente, é uma nova norma vinculante e talvez por isso a sua consulta perderia a força, a vigência, né? Bom, o que eu descobri, assim, claro que né, seria de bom senso imaginar que a Receita notificaria aquela empresa, né, e avisaria, olha, saiu uma solução de consulta COSIT aqui, então a partir de agora você tem que tributar de outra forma, eu tinha te dito para fazer de um jeito, mas eu analisei melhor, mudei de ideia, daqui para frente você faz diferente, ok? Você paga mais imposto, geralmente vai mudar para pagar mais, né? E aí, só que o que acontece? Na verdade, isso não é necessário. A Receita ela não é obrigada a intimar ao contribuinte, a notificar a parte, né? Então, isso, inclusive, está previsto em legislação. Lei 9.430, artigo 48, parágrafo 12. Ele traz lá, então, que se após a resposta à consulta, a administração alterar o seu entendimento, a nova orientação vai atingir apenas os fatos geradores que ocorram após a ciência do consulente. Até aí tudo bem, né? Eu como consulente, aquele que fez a consulta, teria que ter ciência e esse novo posicionamento só valeria para os fatos daqui para frente ou após a publicação na imprensa oficial, né? Então significa que a partir do momento que a solução de consulta COSIT está publicada na imprensa oficial, os fatos que ocorram dali para frente, então é uma coisa ou outra, né? Então é dado ciência ao consulente ou após a publicação pela imprensa oficial, a partir dali então eu teria que cumprir essa nova regra. E isso, inclusive, se reflete também na Instrução Normativa 2057-2021, no artigo 48, que traz um texto semelhante, né? Então, a publicação de ato normativo superveniente na imprensa oficial modifica as conclusões em contrário constantes soluções de consulta ou de divergência, independentemente de comunicação ao consulente, né? Então, a Instrução Normativa ela é ainda mais clara quanto a isso. Debati isso com alguns colegas, né? Claro que existe toda uma série de princípios constitucionais que nós podemos entender que estão sendo violados aqui, né? Porque eu tenho uma garantia de uma consulta individual minha, a nova norma coletiva ela é vinculante sim, mas a minha norma individual ela tem prevalência até deixar de ter, né? E eu não tenho nenhum veículo normativo, nenhuma comunicação a mim dirigida, formalizando o encerramento da vigência disso, né? Dentro desse cenário que existe hoje na legislação, tanto na legislação quanto na norma infralegal, o contribuinte, na verdade, ele está obrigado a monitorar todas as soluções de consulta COSIT, DISIT ou vinculantes de qualquer forma que a Receita Federal publicar, porque, na verdade, qualquer nova norma superveniente que modifique esse entendimento, ela já automaticamente está revogando a sua consulta. Então, se você tem se é um contribuinte ou tem um cliente que tem uma solução de consulta favorável, uma situação importante, você vai ter que monitorar todas as novas normas vinculantes relacionadas ao tema daqui para frente, porque ninguém vai lhe avisar sobre a modificação e a Receita já terá fundamento para cobrar o tributo no novo formato, né? Situação bastante absurda, a meu ver, mas é o que existe na norma hoje, é questionável com certeza,
mas me parece que a situação atual é bastante preocupante. Deixa aqui seu comentário se você já conhecia essa matéria e obrigado mais uma vez pela